Olá, ouvinte. Eu sou o professor Afonso. Trago para você a teologia que atribui toda a autoridade divina a Jesus Cristo. O assunto de hoje é um assunto bem importante. Eu quero provar que Judas se insurge contra a adulteração das cartas de Paulo aos Romanos, 1º e 2º aos Coríntios e aos Gálatas. Essa adulteração foi feita pelo imperador Nero para transformar os cristãos em criminosos e Deus em um tirano, claro. Ele também adulterou pouco mais da metade do livro do Apocalipse. Eu recebi revelações divinas para desvendar os livros de Apocalipse, as cartas do apóstolo Paulo e do profeta Daniel. É baseado nisso que realmente eu vejo nas cartas de Paulo e no livro do Apocalipse uma adulteração muito grosseira feita por Nero. Então, todos os apóstolos que escreveram, eles se insurgiram contra essa adulteração. Pedro, na sua segunda carta, é o objeto da carta. Dizer que as cartas do apóstolo Paulo eram muito bonitinhas, mas muito corretas, falou de coisas necessárias, mas as pessoas adulteravam. Quem foram as pessoas? Obviamente, Nero. E também, o que há de mais claro é que Tiago, ele fez um contraponto, fez um paralelo contrário à carta aos Romanos. João se refere ao anticristo, aquele em quem o Filho de Deus se manifesta, para cuja obra será destruída, quer dizer, o anticristo. E também Judas, agora eu estou evidenciando que ele também se insurgiu e registrou. Então vejamos só, Paulo não é Paulo. Paulo é o abominável da desolação. Quem é o abominável da desolação? É um personagem criado por Nero, com o rosto do apóstolo Paulo, o corpo do Império Romano e o espírito do maligno. Por isso que o profeta Daniel diz que Paulo não pode ser abatido pela mão humana. Porque Paulo é sim e não. Paulo é sim e não. Ora ele fala a favor da lei de Deus, ora ele fala contra. 99% das vezes contra. 1% a favor. Então Paulo é sim e não. Se Paulo é sim e não, não dá para levar Paulo a sério. E o mais perigoso de tudo isso é que Paulo, ele não pode ser abatido pelo Espírito. Paulo não pode ser abatido pela mão humana, tem que ser a mão de Deus, tem que ser através de revelações divinas. Então vejamos só, a participação de Judas, uma cartinha pequena, vamos ver como é que foi. Só tem um capítulo, no versículo 4, ele diz o seguinte, Judas, versículo 4, capítulo 1, versículo 4. Pois certos homens, cuja condenação já está sentenciada há muito tempo, infiltram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único, soberano e Senhor. Será que a definição que Paulo dá para Jesus Cristo é suficiente? É boa? É verdadeira ou é falsa? Antes de Paulo, porque antes de Paulo quer dizer o quê? Paulo voltou com a corda toda, Paulo voltou ao cenário da liderança cristã. Depois do ano 350 da era cristã, que eu chamo de primeira ou oitava de Daniel, ele voltou e foi empoderado ilimitadamente por Agostinho. De lá para cá, ele se assentou no lugar santo definitivamente. Então, vejamos só. Sendo ele essa pessoa, quer dizer, o poder de Paulo é tão grande perante os paulinos que as pessoas, os pregadores teólogos, escritores cristãos ortodoxos, chegam a sugerir que Deus deu uma parada em tudo disso. Pessoal, tinha algo errado.
vamos adotar a teologia de Paulo, porque tudo que eu fiz antes disso realmente não vale. Ou ainda, até que pode deixar, mas daqui para frente vai ser como Paulo quiser. Então, não é assim. Isso é uma maneira de negar Jesus Cristo. A definição que Paulo dá de Jesus Cristo leva pregadores, teólogos, escritores cristãos ortodoxos a dizerem que Jesus ressuscitou em carne e osso, está no céu comendo todos os dias, inclusive o churrasco. Aí você tem uma ideia do quanto Paulo nega Jesus. Mas ele assim não. Ele nega e ele confirma. Tem excelente definição para Jesus Cristo nas cartas de Paulo, principalmente naquelas cartas apócrifas, que são as últimas nove, que elas foram escritas olhando para a bela igreja de Pedro. Então, voltando ao texto. Pois certos homens, cuja condenação já está sentenciada há muito tempo, infiltram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes ímpios transformam a graça de Deus em libertinagem. Aqui está o ponto. Na hora que você nega a lei de Deus, seu mandamento, você produz a mais terrível libertinagem. E o cristianismo de Paulo sempre acaba em libertinagem, chamada de liberdade cristã. Então, e o que é Jesus? Como é que se define Jesus? O Espírito de Jesus Cristo, com a porção do Espírito Santo, a essência de Deus, atribuída a um ser humano com poder suficiente, para nos trazer a graça, a verdade e confirmar a lei. Isso está escrito em João 1,17. Quando Jesus foi morto, Lucas 23:46 afirma isso. Ele entregou o seu Espírito ao Pai para voltar a ser um com Deus, onipotente, onipresente, onisciente. Eu creio que ninguém precisa de uma definição melhor para Jesus e de Deus como sendo a única pessoa. Porque se o Espírito Santo é a essência de Deus, e o Espírito de Jesus Cristo não foi retirado, foi atribuído, então não apareceu um segundo Espírito. O Espírito de Jesus Cristo é o Espírito de Deus, como diz os muçulmanos. Como dizia o credo niceno, com muito mais autoridade. Então, vejamos só. E se essa concepção, essa atribuição é a concepção e a geração do Filho, então, Pai, Filho, Espírito Santo são a mesma e única pessoa de Deus. Agora, vejamos algumas consequências do que fala Judas. O cristianismo paulino se acabou no início do segundo século da era cristã por haver transformado a graça de Deus em libertinagem. Isso sempre aconteceu com o cristianismo paulino. O cristianismo paulino ressurgiu no início do século IV, transformando a graça de Deus em libertinagem. Foi quando o cristianismo experimentou a pior perseguição. Não perseguiram santos, mas pessoas extremamente libertinas. Ainda durante, um terceiro caso, ainda durante a reforma, Lutero teve que fazer greve de mensagem porque sua paróquia estava produzindo porcos nojentos, é como ele chamava seus paroquianos. Exatamente assim que chamava os seus paroquianos. Então, vem para Jesus, vem. Vem para o Evangelho de Jesus Cristo, vem. Vem para o poder que há em Jesus Cristo. Coloca a tua esperança em Jesus Cristo. Tira as cartas de Paulo da sua Bíblia, como está recomendado na capa desse vídeo. Tira o Apocalipse também, na parte adulterada, como está na capa desse vídeo. Vem, vem. Deus quer fazer um contato contigo, você não entende. Deus quer fazer um contato contigo, sem nenhuma intervenção humana. Se prepara para isso. O abominável da desolação já foi definido. Um personagem inventado por Nero, com o rosto do apóstolo Paulo, com o corpo do Império Romano e com o espírito do maligno, e que a mão, Daniel afirma, que a mão do homem não pode abater Paulo. Paulo citou o abominável da desolação ou o anticristo. Mas é Paulo? Não, é a adulteração de Nero. Como
Como é que a gente pode provar isso? Da maneira mais simples. Podemos dizer que a doutrina do apóstolo Paulo ensina que a lei de Deus, que são 10 mandamentos, é fonte e força do pecado. Que a lei de Deus é um tutor depravado, que a lei de Deus é fundamento que conduz à morte. Que a justificação do ser humano é da carne em vida, mediante fé somente, não do espírito. Pois a morte, mediante fé e obras. Tiago, Jesus e a Bíblia toda ensinam isso. E que uma vez livres da lei de Deus e justificados, nos tornamos completamente santos, justos e retos. Então, esse tipo de santificação, justiça e retidão, nada mais é do que mera libertinagem. E que a graça assim alcançada é responsável pela salvação. Mera libertinagem. Para você saber se estou certo ou errado, só tem um jeitinho. Aquela experiência que Deus te convida, como convidou a todos os seres humanos a que Ele ensina. Falar somente a verdade a todas as pessoas, em todos os contextos. Levar suas necessidades a Deus em oração, estender a mão ao seu próximo em compaixão. Isso permite que você se habilite a ganhar, depois que você fechar os olhos, você ganhar da parte de Deus trajes de linho fino e brilhante, que são suas obras. Então, é isso. É isso que é a minha pregação. É até difícil pensar que alguém um dia vai deixar as doutrinas malignas das cartas de Paulo, conforme eu acabei de definir, para receber Jesus Cristo como Deus. Mas, como eu sempre digo, eu sou curado de câncer, insuficiência cardíaca, cegueira e osteoporose. Por anjo do Senhor e por milagre. Não é problema para eu esperar milagre, eu espero. Vai acontecer. Eu vou conseguir, com a sua ajuda, com a ajuda de muita gente, reconstruir um cristianismo mais verdadeiro, ético e socialmente responsável. Para isso eu deixo o meu e-mail aqui na descrição do vídeo. E peço também que você deixe um like nesse vídeo, que você ative o sininho de notificação e se inscreva no meu canal. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui. Que Deus o abençoe.